Olá, seja muito bem-vindo para mais um episódio do GZIX Cast, o podcast da GZIX Engenharia Elétrica, que entrega conteúdo para você, integrador solar. Nós procuramos entregar algo que vai muito além do que simplesmente fazer o nosso dia a dia, que é o projeto e a homologação para todo o Brasil. A gente procura entregar informações de qualidade, seja para o nosso cliente integrador. 7 dias por semana a gente está disponível para entrar literalmente na operação e somar. E para o mercado, a gente procura entregar também informações para a gente subir a régua do setor. Hoje aqui, nesse episódio 14, nós vamos falar de mais um assunto muito relevante, que é laudo estrutural. E para isso, eu trouxe aqui hoje uma pessoa que é referência no Rio Grande do Sul quanto ao que a gente fala de avaliação estrutural, fazer os laudos antes de colocarmos painéis em cima de edificações. Então, aqui hoje nós temos um profissional da área de engenharia civil de Porto Alegre, Matheus Marques. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Gustavo, pelo convite. Obrigado pela oportunidade de poder falar e participar do GZIX Cast. Vamos fazer um episódio incrível aqui, ó, e tem que entregar bastante conteúdo, tá? A gente tem que deixar esse pessoal craque lá na ponta, lá na venda, como ele pode, inclusive, agregar valor para vender esse produto. Não é simplesmente um serviço qualquer, é de extrema importância. Você tem que entender a responsabilidade que tem por trás disso. Não é brincadeira. Quando a gente coloca módulos fotovoltaicos em cima de telhados, a responsabilidade é bem grande. E se você quiser ter vida longa no setor, você precisa fazer um trabalho sério, de qualidade e profissional. É por isso que nós trouxemos esse assunto. No Brasil tem acontecido muitos casos de queda de telhado. Recentemente aconteceu de uma igreja onde literalmente desabou, né, por completo o telhado. A gente não vai aqui apontar dedo, falar sobre onde foi o problema. Pode ter existido um laudo, porém o laudo também não teve a competência técnica adequada, ou o cliente não fez as reformas que foram solicitadas no laudo, e por aí vai. Mas aqui a gente vai falar de vários assuntos dentro desse setor. Quais são as observações, a importância de você levar isso para o cliente lá no início, na abordagem já, tá certo? Então, aproveite, fica até o final, porque hoje nós vamos, de fato, entregar um conteúdo técnico de alto nível. Eu vou apresentar para vocês aqui o Matheus Marques, vou falar um pouquinho do currículo dele, e logo em seguida a gente já dá início a essa jornada, tá bom? Bora lá. Matheus Marques é engenheiro civil especialista em estruturas. É proprietário e responsável técnico pela empresa Simples Estrutural, com mais de 30 coberturas analisadas e projetadas para instalar sistemas fotovoltaicos nos diversos sistemas estruturais. Então, são vários tipos de edificações. E esses 30 são praticamente Rio Grande do Sul e um projeto ou outro, laudo outro, fora do estado. Tá certo? Então, já está virando uma referência aqui na região. Sabemos, né, que não são todas as vendas que acontece essa entrega de um laudo, né? É algo mais que a gente desconfia que não tem realmente capacidade, mas como é que... Tudo isso a gente vai conversar. E a primeira pergunta que eu já quero te fazer é: o vendedor de energia solar, o integrador, ele aborda um cliente, quer fazer uma proposta, quer fechar um negócio. Como é que ele sabe que ali eu preciso fazer um laudo? Esse telhado está duvidoso. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu acho que a gente tem que instruir o vendedor, né, de que toda a cobertura, toda a edificação, ela tem que passar por uma avaliação de um engenheiro estrutural, né, um engenheiro civil estrutural, mecânico estrutural, enfim, alguém que tenha expertise nesse assunto, né. E a gente vai ter diversas situações em que vai ter um cenário um pouco pior, um pouco melhor, né. Muitas vezes nos chamam quando o telhado já está
já tá tremendo muito, então a gente até brinca, né? Como é que é? Fala melhor isso. Quer dizer que a equipe tá no telhado trabalhando e tá vibrando? Isso, muitas vezes o integrador já fez toda a venda e tal, já tá levando os painéis solares lá pro local para começar a instalação, né? E chega lá, quando ele vai subir para botar os módulos para cima, ele vê que tá balançando muito. Gente do céu. Então a gente brinca que acaba nos chamando quando o telhado tá balançando muito, né? Mas é uma cultura que a gente tem que começar a mudar, né? Já tem que ser uma coisa que a gente tem que pensar lá do início para começar já bem o serviço, né? E até para instruir bem esse cliente, né? Cliente final, para ele ter segurança do que ele está fazendo, né? Uma responsabilidade muito grande, né? E envolve muito da responsabilidade dele mesmo, né? Claro que a empresa é corresponsável e principalmente se ela não alertou essa carga estática que vai ficar por longo tempo em cima do telhado. Então vai haver um trabalho ali em função de vento, do peso em si, né? De toda a estrutural. Mas em qual situação que assim, ó, é de extrema importância eu identificar, levar para minha gerência, falar com o cliente, olha, para a gente dar sequência a essa proposta, a gente precisa desenvolver um laudo estrutural. Nós temos um profissional para te indicar que trabalha nesse nicho. E em que situação o integrador ele teria que parar a operação, parar a negociação, para que antes ele tenha que fazer o laudo, sabe? É difícil, às vezes, na prática. Eu vendi muitos sistemas, né? E a gente, para tudo quanto é tipo de telhado, dizer que vai ter que ter um laudo. Sim. Aí eu não consigo vender. É complicado isso. Eu entendo que, assim, os piores cenários, né, assim, de coberturas, as que geralmente não passam, são as coberturas metálicas, tá? Por uma questão cultural nossa mesmo, né? Eu vejo que 99% dos telhados que a gente pegou para analisar, para botar o sistema fotovoltaico, eles não passaram por um projeto estrutural prévio. Então, provavelmente aquilo ali já foi feito com um serralheiro, alguém com a mão de obra final, né? Ou então até uma equipe de engenharia, mas que não tinha um projeto por trás. Sim. Eles acabaram executando com base na experiência deles, né? Uhum. Que nem sempre respeitam todos os limites normativos, esforços de vento, esforços, carregamentos do telhado, carregamentos de manutenção, e aí tá vindo uma nova sobrecarga, né? Que é essa carga de painel solar, né? Boa. E os dados que o integrador precisaria levantar, né, quais são os dados que você, como engenheiro, precisa avaliar? Levantar, avaliar, né, em loco, quais são essas informações para poder desenvolver esse laudo? Então, a primeira coisa, depois que a gente para desenvolver o orçamento, né, que a gente acaba recebendo algumas solicitações disso, a gente precisa do layout, de onde vão ficar as placas, o endereço do local, né, até para ver distâncias, né, tudo mais, e quais as condições de vento que tem ali naquela região, se é uma região fechada, se é uma região aberta, se é uma região mais alta, e tudo isso vai influenciar, né, na nossa análise. E aí depois, quando a gente vai partir para fazer o levantamento, a gente tem que ir no local, fazer o levantamento de todas as peças, pegar todos os espaçamentos, pegar todas as medidas da cobertura, né? Espaçamento entre peças, espessura da peça, todas as dimensões, né? Que isso leva um tempo, né? E um bom tempo, inclusive. Nem sempre isso só para fazer o levantamento. Só para fazer o levantamento. E muitas vezes as condições não são ideais, assim, é um lugar mais alto, é de difícil acesso, né? E em situações mais extremas, a gente precisou já, inclusive, tirar a telha, assim, daí é uma coisa que deve ser tomado com cuidado, mas às vezes não tinha acesso para o sapão, não tinha por baixo. Era um pavilhão muito alto, assim. Aí, ou então embaixo era uma piscina. Nossa. Então acaba que já teve de tudo um pouco, assim, nesse sentido. Mas a gente faz o levantamento, né, de todas as peças que estão na edificação, das peças existentes, tipo de telhado, tudo isso a gente vai pegar, a espessura da telha. Coluna. A coluna também, como é que é a forma do apoio que está ali, né, os vãos, todos os espaçamentos de todos os elementos estruturais. E depois a gente leva para o escritório, faz toda a modelagem estrutural, né, usando softwares tridimensionais, e faz as análises para ver se a cobertura está apta para receber o sistema fotovoltaico ou vai precisar de algum tipo de reforço, né? Sim. E isso daí você diz assim,
Existe como o integrador dar um apoio à informação desses dados para um orçamento, uma proposta inicial desse laudo? Ou tu terias que ir em loco mesmo? Não, para Para questões... fazer levantamento para a proposta. Sim, para fazer o orçamento, geralmente a gente já até tem alguns valores que a gente pratica, né? Trabalhando assim, uma cobertura de 2 águas, que é a grande maioria das coberturas Sim. que a gente faz são de 2 águas apenas. A gente já tem um valor pré-estabelecido, né? Mas, além dessas informações que é o layout, o endereço, é muito bom, fica muito mais fácil de orçar quando a gente tem, por exemplo, a foto de baixo do telhado. Até o pessoal, a gente às vezes pede foto do telhado e o pessoal manda da parte de cima. Não, mas eu não quero ver a telha, né? Eu quero ver o que tem embaixo da telha, que é o que está segurando todo aquilo ali e que vai suportar depois os carregamentos. As tesouras, toda a parte Isso. estrutural de suporte das telhas, né? Isso, toda a parte que suporta o telhado, né? Certo. E a incidência de vento é muito importante para o Rio Grande do Sul e outras regiões. Existe uma análise em cima disso também? Sim, a nossa região sul do país, assim, é uma das regiões mais afetadas por esforços de vento, né? A gente trabalha com a norma de vento, que é a NBR 6123, ela preconiza ali uns esforços de vento bem pesados para a região sul e a gente vê que realmente a gente vê rajada aí de 120 km por hora ali. Quando eu trabalhei na ponte do Guaíba ali, a gente tinha um guindaste que ele mede, né? A rajada de vento chegou a bater 140 por hora de noite. Nossa! Então a gente sabe que esses esforços de vento acabam acontecendo mesmo e a magnitude aqui no Rio Grande do Sul é maior mesmo, mas com motivos, né? Então, mas isso é um motivo de preocupação, porque o que eu penso que se um pavilhão ele foi construído sem pensar em energia solar, simplesmente para alugar para qualquer tipo de negócio, comércio e tal, e anos depois ele vem a colocar módulos fotovoltaicos. Então é um motivo de preocupação, porque será que lá na construção do pavilhão foi colocado uma margem pensando nisso? Provavelmente não, porque tudo se avalia custo, né? Então foi feito aquele pavilhão conforme as normas, ok, mas essa margem de segurança lá no cálculo, ao fazer o pavilhão, ele suporta painéis fotovoltaicos ou não? Porque tem a carga estática de módulos, estruturas, tem o trabalho do vento, só que isso não foi pensado. Mas aquela margem de segurança padrão no cálculo civil, ele já cobriria isso? Ou depende? Vamos lá. Supondo que o cara fez um pavilhão com projeto estrutural, respeitou todos os limites normativos, cargas de manutenção, de uso e tudo mais, com os coeficientes de segurança, a gente estaria dentro, tá? Então, porque o que acontece? A gente considera uma carga de manutenção de 25 kg por metro quadrado aplicados na cobertura, né? Mas e todos esses esforços são majorados, 1.4 vezes, 1.5 vezes, depende do tipo de esforço. Por exemplo, para essas cargas de manutenção, a gente multiplica por 1.5 quando vai calcular a resistência das peças e tudo mais. Tá? Então, se a gente pegar 25 kg por metro quadrado, multiplicar por 1.5, isso tudo já vai abranger o peso que o sistema fotovoltaico vai acarretar. Mesmo que fosse forrar o telhado de módulos. Exato, mas a gente entende que tem que ter segurança da mesma forma, por isso você precisa ter um laudo e tudo mais, né? Sim. Porque, na verdade, se tem uma majoração dos esforços, tem um motivo para isso, né? Então, a gente sabe que 25 kg por metro quadrado é um valor médio, né, que a gente tem que considerar, mas que em uma situação hipotética pode ser que isso passe. Por isso que a gente tem as majorações, né? E também tem a questão do seguro, porque se eventualmente venha a desabar o imóvel, para a seguradora efetuar o pagamento, ela vai pedir o laudo. Exato. E aí o cara vai... Se ele não... Se o projeto foi feito no limite, inicialmente, levou-se a consideração, não, realmente, 25 km por metro quadrado, tem mais o fator de majoração, ele vai atender ao peso do painel solar, vai atender, sim, mas quando a gente for calcular e tem que ser levado em consideração valores numéricos, né? Não tem como inventar, né, dentro de um laudo técnico,
não vai ter como comprovar que aquele pavilhão suporta, respeitando os limites normativos, porque ele não respeita limites normativos, né? Sim. Ele não tem folga, ele está no limite do limite. E a gente não pode trabalhar no limite do limite, porque tem muitas variáveis. Sim, daí teria que fazer algum tipo de reforço para dar uma melhor sustentação. Exato. Agora, na prática, nós temos assim um vendedor de solar que ele tem muitas vezes uma velocidade apurada para fechar aquele negócio. Ele quer fechar. Ele viu que aquele pavilhão, aquele galpão é novo. O cliente falou que é novo. Com que premissa que ele fica tranquilo e dorme tranquilo? Que eu penso, como vendedor, que então, se aquele pavilhão é novo, cliente, me vê o projeto aqui do teu pavilhão. Com base nesse projeto, vou colocar na mão do meu engenheiro civil lá para ele dar uma olhada para ver se está atendendo. Seria mais ou menos por aí? Ou o cliente falar com o arquiteto, com o engenheiro que projetou aquele prédio, seria o mais adequado, informando a quantidade de né, o datasheet de módulo fotovoltaico, estruturas metálicas. Eu entendo que a melhor solução seria, até para deixar tudo redondo e dentro da empresa, que o cliente não se envolva tanto, né? Eu acho que no mundo ideal, a melhor situação seria o cliente com o projeto passar para o setor de engenharia que ele confia, né? Seja Simples Estrutural, seja outra empresa que preste esse tipo de serviço, né? Que aí ele vai ter o cara que já faz esse tipo de avaliação, principalmente para o sistema fotovoltaico, ele já tem uma expertise para reforços, para tudo isso, né? Então, a gente já viu outros cenários, já pegou outros laudos de outras empresas, em que o reforço, por exemplo, proposto, ele ficava muito além do que a gente estava propondo, e o nosso também respeitava limites normativos como o outro laudo, né? Tá, mas daí é a margem de cagaço de cada um. Não necessariamente, porque as considerações e as cargas que ele usou foram as mesmas que a gente. A única coisa foi dar o remédio certo para aquela estrutura. Né? Então, ele estava com um problema, ele resolveu botar uma treliça no meio de cada vão. Mas se ele fizesse uma outra solução de reforço que a gente adota bastante, que é a mão francesa, que acaba diminuindo bastante o espaçamento que a terça tem para fletir, né? Isso já resolveria e foi muito mais econômico, né? Mais rápido, mais econômico. Então, a gente reduziu em 30% o orçamento que seria para fazer outra treliça intermediária entre cada um deles. Maravilha. E esse laudo, ele tem quantas páginas, mais ou menos? Como é que é esse trabalho? Então, o nosso laudo ele vai variando a partir de 35 páginas, e a gente já entregou alguns laudos mais complexos, assim, mais extensos, que já foi mais de 60 páginas, né? Então, é um trabalho que é bem minucioso e leva tempo, né? Não tem... Sim, isso daí vai levar o quê? Uma semana, 2? Geralmente isso. Para desenvolver. Um posto de combustível. Eu quero fazer uma avaliação agora, porque eu estou fechando o negócio num posto de combustível. O posto de combustível... É muito complexo, não é? Ele é mais complexo. Porque o telhado duas águas, a gente consegue planificar ele em duas dimensões, vamos dizer assim. Então, tem as terças, né, numa dimensão, e a treliça na outra. Ele é bem mais fácil de analisar. Num posto de combustível, geralmente, ele tem umas treliças especiais que ficam no sentido do maior vão do posto de gasolina. Então, ele é plano e as colunas, elas são para dentro do posto normalmente, né? Isso. Aí a gente dá um afastamento das extremidades. E às vezes tem um salão no meio sem colunas, né? Aí então, geralmente como é que funciona? A gente tem treliças no sentido do menor vão, e no sentido do maior vão, geralmente a gente tem uma treliça que a gente chama de treliça espacial, né? Que ela é uma treliça que ela tem 3 dimensões, né? Normalmente a treliça a gente tem altura e comprimento, né? E as peças ligando. E aí, por se tratar de uma treliça espacial, a análise é mais complexa e também o tempo para analisar um pouco maior. Então, acho que eu botaria mais uns 5, 7 dias nesse prazo. Perfeito, Matheus. Integrador, fique ligado no que você está fazendo no dia a dia, na responsabilidade que você está empregando. Isso, com certeza, é um motivo de tirar o teu sono. Eu já vi muitos sistemas sendo colocados em academia, empresas enormes, com muito funcionário, sem laudo. Igrejas que reúnem centenas de pessoas, numa quantidade de metro quadrado pequeno, às vezes,
E então, assim, como é que você vai dormir tranquilo sabendo que forrou aquele telhado de painel fotovoltaico e não tem um laudo, não foi pensado? Você tem a obrigação de alertar o cliente. Eu nem cogito a não possibilidade de informar. Tem que informar e isso precisa ser parte do processo de vendas. Porque quem está no nicho residencial dificilmente vai preocupar e vai querer fazer laudo, né? Olha, residencial é muito difícil, né? A carga ali são poucos painéis, às vezes fica um pouco espaçado também. É diferente. Agora, quando eu vou para um comércio, uma pequena indústria, tem que ter. Inclusive a questão do seguro. É um episódio que a gente ainda vai fazer, que é falar sobre seguro solar, mas já conversando nos bastidores com nossos parceiros nessa área, a seguradora pede. Então, deu um cinismo, vamos bater na madeira, que não aconteça mais, mas infelizmente vai acabar acontecendo, né? A seguradora vai pedir o laudo, não tem, como é que fica? Como é que vai indenizar essas pessoas? Como é que vai indenizar o prédio em si, a edificação? Então, até eu ia te perguntar o seguinte, Matheus. Qual é um percentual que tu pode dizer o seguinte, ó, de 10 edificações que eu visitei, pavilhões, postos de combustível, que não precisaria fazer laudo, que não precisaria fazer reforços, obras. Ou seja, eu fiz o laudo nesses 10, mas foi identificado apenas 3 ou 4 que precisa fazer reforço estrutural. Os outros não precisa porque já comporta, Sim. entendeu? Ou é uma abrangência grande que não está atendendo normas NBR? Geralmente, tá? Vamos lá. Os que precisam de mais reforços, geralmente, são os telhados de estruturas metálicas, tá? Porque, pelo que a gente conversou ali agora há pouco, que era questões... Todo de metal, tu diz as colunas, tesouras, tudo ele é feito... Principalmente a cobertura. É ali que está o lugar mais crítico, assim, da estrutura pro sistema fotovoltaico, ao meu ver. Os que precisavam de menos reforços normalmente são os telhados em concreto armado, né? Que são pavilhões com... Porque ali a gente já tem um peso próprio interessante, né? Geralmente a gente tem algum reforço ali nos tirantes, alguma coisa que ali vai precisar, né? Por conta do aumento dessa sobrecarga, mas é alguma coisa mais pontual. Às vezes não precisa nem desse reforço, mas precisa ser avaliado essa... E quando é de concreto, ele já foi produzido conforme normas, né? Sim. Geralmente ele já tem uma empresa de engenharia por trás, né? A única coisa que pode ter algum tipo de reforço geralmente é o tirante, assim, no de concreto armado, né? O tirante é aquele que fecha o pavilhão, né? Isso. A travessa. A gente tem um pavilhão, as vigas de cobertura e a gente tem um cabo de aço, geralmente, ou 2, né? Depende. Que é para exatamente quando esse carregamento, né, vertical, né, gravitacional, vai tender a abrir o pavilhão, né? E aí esse tirante serve para ficar tracionado o tempo todo, né? Perfeito. Eu já vi situações onde no laudo foi solicitado um segundo tirante. Isso, a gente já... Inclusive, foi uma das soluções que a gente já fez também, né? Foi necessário, né? Mas não é uma coisa que a gente vai dizer, sempre vai precisar aumentar o tirante, duplar o tirante existente, né? Não é uma situação que tem que ser sempre dessa maneira, né? Se por alguma questões de cálculo aquilo já foi considerado e atenda, tá tudo certo. Pode-se dizer, então, que de 10 laudos elaborados, quantos que eu vou precisar fazer obras? Qualquer tipo de reforço. O de concreto armado, eu diria que reforço, talvez metade, mais ou menos assim, né? Pelos números que a gente tem. É um alto percentual. E o de metálico, as coberturas metálicas, seria um valor ainda maior, assim. Nossa! Fica esperto, então, aí, integrador. O que você está fazendo no dia a dia pode não estar... talvez você não sabia disso também, né? Mas a gente tem que se ligar para manter viva a nossa empresa e as pessoas que estão circulando ali. Exato. E outro tipo de cobertura que também existe são os de madeiras mais antigos, para vãos menores, né? Que acabam tendo algum tipo de reforço, mas geralmente onde é que está o problema, né? Geralmente é a terça, o pessoal bota ela deitada.
Que daí é muito mais fácil de pregar ali tudo. As questões de execução é muito mais fácil. Entendi. Coloca assim em vez de colocar Isso, na vertical. exatamente. É a mesma questão da régua, né? Pega uma régua deitada, ela flete muito mais do que se ela estiver em pé, né? Vai fazer força numa régua Sim. em pé, ela deforma bem menos. Então o pessoal acaba botando deitado e aí a gente vai precisar fazer, às vezes, um reforço nessa questão. Diminui as terças, ou então bota elas. Bota uma outra terça do lado ali e tal. Maravilha. Matheus, vou pedir aqui um tempinho, porque eu quero fazer um agradecimento especial para a Hold Mídias, que é o nosso patrocinador aqui do GZixCast. E não por eles serem o patrocinador, mas também faz marketing para nós, para a GZix. Eles fazem o tráfego pago e também prestam esse trabalho para mais de 50 empresas integradoras do Brasil todo. E são pessoas muito profissionais, com um atendimento muito bacana, que dominam a parte também do Hotmart. Se você precisa construir uma página de vendas, personalização no Facebook, criação, a inteligência do tráfego pago, que é o know-how principal deles. Então, assim, buscar o teu cliente lá na ponta, colocar ele na tua empresa, e aí, claro, você tem que ter os processos de vendas, de pré-vendas, para trazer esse lead a esquentar e fechar negócio. E sobre isso também nós temos outros episódios falando sobre tráfego pago. Quero te convidar a conhecer o trabalho da Hold Mídias. Provavelmente você está precisando desse braço digital na sua empresa para somar as prospecções ativas, indicações que você já vem recebendo, mas o tráfego pago hoje é primordial. É mais um canal e talvez seja o principal de vendas. Tá certo? O Instagram deles é o @road.mídias. Vou deixar na nossa legenda aqui do YouTube. E também o telefone, WhatsApp, 48 é o DDD 99164 7950. Então tenha mais previsibilidade na sua receita, colocando o tráfego pago, com certeza vai trazer mais negócios, tá certo? Também quero aproveitar para pedir para você se inscrever no canal da GZix no YouTube, GZix Engenharia Elétrica. Se inscreva porque você vai ter informações à primeira mão. Quando a gente dispara, você vai receber uma notificação. E também, você está dirigindo, tá viajando e tal, você está no trabalho com um fonezinho de ouvido, você pode estar ouvindo os episódios do GZixCast no Spotify. Tá certo? Vamos que vamos então. Bora lá. Aí tem um integrador que é de Goiânia, precisa fazer um laudo. E como é que você consegue atendê-lo à distância? Isso é uma prática no mercado, de o pessoal contratar profissionais à distância ou não? Isso acontece contigo? Isso já aconteceu, acontece com menos frequência, mas é possível sim. Tá? Na verdade, a gente já fez trabalhos para o estado do Maranhão, a gente já fez para o Rio de Janeiro também, a gente fez. Então, como é que funciona esse processo? Né? É um pouquinho diferente, né? Porque daí a gente não consegue... Muitas vezes a gente não compensa, né, o valor da gente ir até o local para poder fazer esse levantamento. Esse seria o ideal, né? A gente olhar com os nossos próprios olhos, tirar as próprias medidas, né? Mas como é que a gente procede numa situação que nem essa? Geralmente, quem nos contrata nesse modelo, né, já é uma empresa de engenharia, né, que vai ter engenheiros parceiros ali. Pode ser que o engenheiro parceiro seja um engenheiro civil, mas não seja um engenheiro estrutural. E aí esse engenheiro civil pode tirar todas as medidas, todas as peças, fazer o levantamento e passar para a gente todas essas medidas, né? A gente até passou, na época, quando a gente faz esse trabalho à distância, quais as informações que a gente precisa, né? Então está aqui um modelo de como é que a gente faz o levantamento, preciso dessas informações, tu traz para a gente faz a avaliação, né, da cobertura, do que for. Uma espécie de checklist de todo... Claro, tem que ter um croquis também do que tá construído, se não tiver projeto. Sim. E aí alguém mais técnico, talvez, no local, vai ter que tirar todas essas medidas, mandar um relatório, e a partir disso que você conseguiria desenvolver o laudo. Exatamente, fotos também são interessantes do entorno, né? Porque a gente vê tudo pelo Google Maps, mas muitas vezes não tem análise tridimensional ali de como é que é a estrutura na volta para questões de vento, né? Mas e a parte mais difícil disso, né, é
pegar as espessuras, principalmente quando é estrutura metálica. Então, tem que ter um aparelho específico ali, que é o paquímetro, e com esse equipamento a gente consegue ver as espessuras exatamente. O resto a gente consegue pegar as medidas pelos catálogos, né? Então, o cara vai lá, tirou uma medida e ficou um pouquinho diferente, tu já sabe que comercialmente é aquele perfil que foi adotado. Sim. Então aí já começa a entender por que o pessoal assume tanto risco, né? Às vezes sabendo do risco que tem, mas não quer envolver a parte técnica de qualidade ali, fazer um laudo conforme as normas, porque tem um valor adicional que vai ter que pagar e o tempo que vai levar para ficar pronto, e depois disso ainda vai ter que fazer reforço, vai ter obra. Então o pessoal procura muitas vezes nem falar, nem abordar esse assunto para não michar a venda. E isso é uma falha grande, né? Se a gente fosse para países desenvolvidos, isso seria o básico. Primeiro, tu deveria passar por isso para depois tu seguir com a venda, né? Mas no Brasil é o Brasil. Mas a gente tem tempo aí para poder mudar a cultura aí, de repente. Né? Eu quero te fazer uma pergunta assim, ó, vamos à prática agora. Né? Vamos a situações assim, alguns exemplos de quais são os reforços que normalmente são feitos, tá? Vamos lá. Eu tô indo a uma academia para fechando um negócio, preciso de um laudo numa academia. Certo. Eu vejo academias dentro de pavilhões, né? Muitas vezes ele é de aqueles pré-moldados, concreto, com telhado metálico. Certo. Com estruturas metálicas também, as tesouras e tal. Normalmente, que tipo de obra vai ser feita ali para fazer um reforço estrutural? Os reforços que a gente mais acaba utilizando, em primeiro lugar, assim, para questões da cobertura ali, geralmente a gente usa as mãos francesas, né? Acaba ajudando bastante. Ela vai ligada da parte de baixo da treliça e ela liga até 50 centímetros, 1 metro da terça. Então, ela fica exatamente como uma mão francesa, ela fica inclinada, assim, né? Vai para os dois lados, a treliça no meio e a mão francesa vai para os dois lados, travando, diminuindo o comprimento que a terça tem para fletir, né? Então, isso já reduz bastante. Apoiado em cima das colunas. A mão francesa? É. Não. A treliça está aqui, as colunas estão nas extremidades, e aí eu estou ligando do fundo da minha treliça até a minha terça. Perfeito. Em vários pontos, né? Outro que a gente acaba vendo que tem bastante... o pessoal acaba esquecendo bastante, é a questão dos contraventamentos, né? Então, a cobertura precisa ter... são barras, né, de aço, podem ser... Geralmente, elas são de diâmetro... são barras circulares, né? E aí, o pessoal acaba esquecendo bastante esse item, que é bem importante para poder redistribuir os esforços de vento quando incidem essa cobertura. Sim, perfeito. E posto de combustível? Eu vejo que o CREA está batendo bastante em cima de posto de combustível. Claro que tem uma criticidade maior ali, né? Incêndio e tal, uma queda ali. Normalmente o posto de combustível é feito com um telhado casquinha de ovo, só para não molhar a frentista. É uma realidade, eu já ouvi isso de donos de postos. Mas, e aí? Aí o pessoal quer colocar um monte de painel em cima, vai ter que mudar praticamente todo o telhado. Ou não? Estou errado. Não, o posto de combustível é uma situação que é bem complicada. A gente já fez análise de 2 postos de combustíveis aqui na região metropolitana. Ambos tiveram soluções que ficaram inviáveis de ser colocado o sistema fotovoltaico em cima. Foi pensado em outra solução, realocar aqueles painéis, né? Porque, realmente, né, com a cultura que a gente tem hoje aqui, eles não são feitos respeitando os limites normativos. E o posto de combustível, em especial, ele tem um item que é bem voltado para ele na norma de vento, né? Que, por exemplo, quando a gente tem a incidência, a gente pensa que é só uma cobertura, né? Só que a gente tem que pensar na hipótese em que, por exemplo, vai ter um caminhão fechando a lateral do posto de combustível e vai incidir vento ali. E aquele vento não tem para onde ir. Então, ele vai bater no caminhão, vai subir na cobertura e os esforços de vento ali ficam bem maiores do que as condições ideais que eles estão no dia a dia, né? Mas isso tem um item exclusivo na norma para essa hipótese. Então, é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, sim. Nossa. E agora eu te pergunto assim, ó, para aqueles que não querem colocar no telhado da edificação,
mas está fazendo um carport, ou está fazendo uma estrutura metálica enorme para ter uma circulação ali embaixo também, né? Caminhões, distribuição, enfim, ou um estacionamento de shopping, estacionamento de supermercado, colocando os módulos fotovoltaicos. Aí tem aquela estrutura que é feita pelo serralheiro, muitas vezes. Não tem um cálculo em cima. Tu chega para essa situação, praticamente tu vai ter que, não é só o laudo, vai ter que desenvolver o projeto. A gente vai ter que refazer todo aquele projeto ali, né? Mas claro que a gente vai aproveitar o máximo que puder do que está ali, né? Porque a gente... Mas isso é um linear, assim, é bem difícil. Só para o pessoal entender que tem uma técnica que vai demandar tempo de análise. Exato. O que é o correto, o que não é o correto, qual é a boa prática, quais as possibilidades de reforços para eu fazer em cima dessa situação, né? Porque tem uma que pode ser mais cara, outra mais em conta, Exato. Ambas vão atender. Tem que pensar. E aí é que tá. Esse é o maior ponto, né? As pessoas querem, fechei o trabalho, ele vai lá fazer o levantamento, já vai analisar e daqui 3 dias ele vai me entregar um reforço. Quanto mais tempo a gente tiver para poder pensar em soluções, geralmente fica mais barato o fim do processo, né? Porque a gente vai pensar em diversas hipóteses, diversas possibilidades do que pode fazer, o que vai funcionar para aquela estrutura e o que é mais barato de acordo com o que está lá. Eu quero muito rápido, tem que ser para ontem, tem que ser para amanhã. Vamos fazer novo. Né? Então, a gente acaba... O tempo, né, é um limitante, muitas vezes, nos trabalhos, mas a gente explica para o cliente e a gente consegue alguns dias a mais ali para poder pensar na melhor solução, sendo que ele vai poder economizar, às vezes, metade do valor do que... Maravilha. Que chegar e fazer qualquer coisa lá para poder atender. Bota um pilar no meio de cada um. Não, inviabiliza totalmente o negócio. Né? E me diz uma coisa, você é contatado para ir ao cliente para fazer uma verificação visual apenas? Ou já teria que partir para uma visita para levantamento de dados? Tipo assim, eu quero contratar o Matheus para ir junto comigo numa obra para descarga de consciência. Se aquilo ali tá legal, tá atendendo, foi bem feito. Para não precisar ir para o laudo com vários dias ali de desenvolvimento, valores, depois reforços. Esse serviço a gente nunca prestou, né? Acho que daqui a pouco é uma possibilidade, mas claro que acaba que não tem um documento, né? Não é emitido um laudo porque a gente teria que levantar, analisar tudo. O que essa visita acompanhada englobaria, né? Verificar se tem todos os elementos estruturais que uma cobertura precisa ter, por exemplo, né? Contraventamentos, o banzo inferior da treliça travado, as correntes rígidas para travar as terças, para ver assim como um todo, assim, se não está fugindo do que manda a literatura. Sim. Né? Se as terças estão apoiadas nos nós da treliça. Certamente você vai sair de lá com a necessidade de fazer o laudo. É que as nossas obras não atendem na íntegra. Exato. É uma verdade. É verdade. A questão é essa, né? Assim, Matheus, nós no projeto elétrico, a gente desenha ele, projeta conforme as normas ABNT e manuais de instalação dos equipamentos. E a gente tem sã consciência que mais de 95% desses projetos não tem as vistas do instalador e do integrador para executar. Por quê? Vai colocar cabo de diâmetro tal para aterramento? Capaz que eu vou colocar isso. Se bobear, coloca 2,5. Entende? Diâmetro de cabos, tudo tá ali certinho, dimensionamento de juntor, tudo. Agora, quando ele vai fazer a cotação para compra, ele viu, poxa, mas eu não previ isso lá no orçamento inicial. Por que não previu? Por que não consultou a tua engenharia? Exato. A tua engenharia pode te dar uma informação preliminar do que vai precisar para esse equipamento conectado à rede, nesta distância entre inversor e o padrão de entrada. Então, muitas situações com cabo de alumínio conectado direto lá nos dispositivos, entendeu? Em vez de fazer somente o trecho aéreo. Sim. Tem várias falhas no processo que a gente sabe que uma coisa é o que está no papel, outra coisa é o que foi executada. Por isso que a nossa responsabilidade técnica ela é de projeto. Sim. Eu acho que isso... levando para a questão estrutural,
e qualidade feita daquele pavilhão, daquela edificação, muitos não sabem nem onde está o projeto. 99% a gente tem que fazer levantamento. Um levantamento geral. É. Então, já não se tem essa cultura de guardar o projeto, quem foi o projetista dessa obra, né, para atender as normas EBNT, saber se foi atendido ou não. Então, querendo ou não, tem que fazer o laudo. Vai demandar tempo, mas vai trazer tranquilidade. Sim. Para todo mundo, né? Para a empresa que tá querendo fazer a instalação, pro dono do imóvel. E então o laudo só vai ter para agregar, na verdade é isso, é trazer segurança e tranquilidade. Sim. Que querendo ou não, a gente sabe ali, uma placa solar vai pesar, pode me corrigir se eu estiver errado, uns 28 quilos, uma placa, mais ou menos? 20... por aí. Tem um pouco menos, módulo. Pouco mais. Então a gente Agora tem módulos de 2,40 metros de altura. A gente considera assim 15 quilos por metro quadrado, né, para fazer os dimensionamentos. Então, pega essa carga toda distribuída e vê quanto é que dá isso, né? Mais os perfis, já está dentro dos 15 metros. Dos 15 quilômetros quadrados já está incluso as fixações ali, tudo. É um valor aproximado que atende super bem, assim, já fez alguns testes também. Perfeito. E, pessoal, como a gente sempre fala, né, que a gente não pode começar a conversa falando em preço. Agora a gente vai falar dos valores, praticamente no final do episódio. Então, se você aí ainda tem aquela ansiedade, o cliente pediu o preço na largada e você já caiu na dele, já saiu falando, perdeu a venda. A pauta toda dali em diante vai ser preço. Vai ser preço. A gente não dá preço, né? A gente dá valor, né? E propositalmente aqui nós temos a pergunta aqui sobre valor, né? Em média, fala sobre o tempo, em média, para fazer o laudo e, em média, valores. Certo. Então, para os laudos que a gente tem feito assim com maior volume, né? Que são laudos de coberturas de 2 águas, geralmente o laudo técnico estrutural fica ali na faixa de R$4.000, tá? Aí isso vai variar também em deslocamento, tudo mais. Se o cliente tem o projeto estrutural da edificação. Para quantos metros quadrados esse valor? Por metro quadrado? Daria para ter uma noção? A gente acaba fazendo por cobertura, porque a análise, sendo uma cobertura nessas configurações de 2 águas, né, e ela pode ser um pouco mais extensa ou não, a variação é muito baixa, então, entendeu? Para análise. Então, eu já peguei pavilhão com 90 metros de comprimento, que eu cobrei praticamente o mesmo valor de um pavilhão de 30 metros de comprimento. Entendi. Né? Querendo ou não, a nossa análise, o nosso tempo é o mesmo. Tá. A análise não vai mudar porque é uma coisa que é padronizada, ele é modular. Perfeito. É uma treliça a cada 5 metros, a cada 6 metros, a mesma treliça, nos mesmos espaçamentos. Então, os esforços solicitantes são os mesmos, mas a gente tem que analisar toda ela, verificar para ver se tem o espaçamento correto entre as treliças, se foi seguido à risca isso. Né? Perfeito. Então, geralmente, esses laudos de 2 águas ficam nessa faixa de R$4.000 e mais a questão do deslocamento, que já comentou, a gente atende Rio Grande do Sul, né? Praticamente já foi para vários cantos por aí do Rio Grande do Sul, e essa é uma variável, né? Não tem como a gente cobrar o mesmo preço de um cara que mora em Uruguaiana e o cara que mora em Porto Alegre. Não, com certeza, tem todo o deslocamento e muitas vezes diária, mas assim, olhando numa proposta de 50 mil, 100 mil reais, 200 mil reais, 300, por aí vai, é quase que de graça. Pela qualidade e segurança que vai trazer a todos, olha o valor agregado nesse trabalho. Todos que estão circulando ali, né? Imagina um posto de combustível, uma igreja, muitas pessoas envolvidas, né? Academia, entre outros setores. E o mais caro é refazer, né? Refazer, incomodação, imagina. Responsabilidade civil, tudo. Mortes que pode, né? Feridos. Não paga. Então, assim, o valor do lado não paga. Gente, não é nada. Não é nada. E, claro, vai ter algum reforço? Faz parte do jogo. Mas o vendedor que ele conta com a verdade, ele ganha o negócio. Sim. Foi ele, simplesmente ele que alertou o cliente. O cliente não tinha se ligado nisso, ninguém falou, todo mundo pensando em vender, mas chegou um contando com a verdade. Cara, olha só, nós temos que fazer o laudo desse pavilhão. Isso vai custar em média tanto, tá? Vai levar tantos dias, mas depois disso a gente segue com a proposta.
Seria o recomendado. A ideia de poder agregar para o cliente que tu tem esse serviço, né? E que tu vai passar tranquilidade para isso. Porque o cliente, querendo ou não, se o cliente está procurando valor no que ele está querendo comprar, ele vai querer segurança, vai querer responsabilidade, ele vai querer uma empresa séria, né? Sim. E isso tudo está incluindo um laudo estrutural, né? E ter a certeza de que aquilo ali está apto para receber aquele carregamento. Perfeito. Você, Matheus, tem atendido muito Porto Alegre? Tem viajado bastante pelo Rio Grande do Sul? Como é que está a tua agenda? O que a gente acaba aparecendo mais aqui é região metropolitana, Cachoeirinha, já teve bastante coisa ali também em Canoas, Porto Alegre também. Mas fica na região metropolitana, mas a gente foi recentemente em Alto Feliz, Caxias do Sul, Cachoeirinha tem uma característica, acho que várias cidades do país também devem ter a mesma, que são os pavilhões com as vigotas de concreto. Isso. Aquele tipo de estrutura é bem confiável? É bem forte ou não? Tem mais do que um tipo de vigota, aquelas vigotas de concreto, tá? Aquelas que são mais vazadas, eu fico um pouco mais receoso, sinceramente, tá? Elas não me passam. Ela é quadradinha vazada, né? É isso aí. E depois tem a outra que ela tem uma espessura maior e ela vai afinando. A seção variável, exato. Variável. Ali as terças ali é uma coisa que me preocupam bastante. Aí a gente conversa com o pessoal que vai estar fazendo o layout das placas, a gente tenta colocar o mais perto possível da parte da viga de cobertura, né, que é a parte mais rígida da estrutura, e também mais perto dos pilares, né? Então isso, se tu puder jogar dessa maneira. E os vergalhões de fora a fora para fechar o pavilhão, né? Isso, a gente verifica os tirantes para duplar eles. Tá certo. Te agradeço demais pelo episódio, tá? Estamos encerrando aqui já. E você siga a GZix lá no Instagram também, @GZixEng. Se inscreva no canal do YouTube para receber notificações dos conteúdos que a gente vai soltando. E também estamos no Spotify. Isso facilita muito você que está viajando, está no trabalho, está ali com fonezinho de ouvido e vai conseguir assistir um episódio bacana, um conteúdo que vai agregar aí na sua atividade diária. Matheus Marques, engenheiro civil, com mais de 30 laudos... mais de 30 laudos já realizados, principalmente no Rio Grande do Sul, mas em alguns outros estados também, nesses laudos direcionados à energia solar fotovoltaica. Então, só tenho a agradecer ao conteúdo que você trouxe aqui hoje. Obrigado pelo convite, uma ótima conversa. Vai enriquecer muito aqui, vamos subir a régua cada vez mais do nosso setor. Essa é a ideia do GZixCast, da gente ir muito além do que simplesmente fazer o projeto, a homologação, esse atendimento para o nosso integrador no dia a dia, mas a gente tentar agregar mais no nosso setor. Acho que tem vários podcasts também, outros canais que também procuram levar informação de qualidade. Eu acho que isso tudo soma a um futuro brilhante, né? Agregar. Que a energia solar ela é muito promissora no país. Estamos em segundo na matriz energética, né, depois da hídrica. Já passamos a eólica faz um bom tempo. E o solar é a realidade. Então, se a gente vai trabalhar por longos anos no setor, a gente tem que fazer o nosso melhor. Profissional, né, com responsabilidade. Então, só tenho a te agradecer, Integrador Solar. Fique à vontade, contate a GZix para saber mais como a gente pode te ajudar no dia a dia. E até o próximo episódio.